Caríssimos irmãos, ouvimos esta passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus cura um paralítico e vai dizer a ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Esse Evangelho nos mostra, meus queridos irmãos, o poder de Jesus de curar não apenas o corpo, mas curar a alma. E talvez seja isso que Jesus considera mais importante: perdoar os pecados daquela pessoa, fazer aquela pessoa perceber, receber a reconciliação de Deus, a reconciliação com Deus. Jesus conhece muito bem as nossas necessidades, conhece a verdadeira necessidade. Claro que muitas vezes nós pedimos a Deus que resolva a nossa vida, resolva os nossos problemas, resolva as nossas carências. Pedimos graças e bênçãos a Deus. Pedimos coisas para que nós possamos viver melhor, mas, meus irmãos, Ele deseja primeiro curar o nosso coração. Jesus olha além da doença, Ele olha, meus irmãos, além da doença física, e Ele vê as nossas feridas, Ele vê os nossos pecados, Ele vê, meus irmãos, os nossos medos e tudo aquilo que acaba nos impedindo de aproximar dEle. E talvez seja isso que Jesus quer curar primeiramente na nossa vida. Curar o nosso interior, para depois a nossa doença física. E por isso nós percebemos aqui nesse Evangelho que a fé, ela vai abrindo caminho para o milagre. A fé não do paralítico, porque diz que ele foi apresentado, outras pessoas o levaram até Jesus. A fé abre caminho para o diálogo. Jesus viu a fé daqueles que levaram o paralítico até ele. Por isso, meus irmãos, a fé não transforma apenas quem a possui, mas transforma também aqueles que estão do lado, aqueles pelos quais nós rezamos, aqueles pelos quais nós lutamos, pelos quais nós intercedemos. Às vezes a gente fala assim, não vou rezar para fulano não, ele nem tem fé. Nós devemos sim rezar, nós devemos sim interceder por aqueles os quais estão ao nosso redor, interceder pela nossa casa, interceder pela nossa família, interceder por quem amamos, porque Deus realiza a graça na vida daquela pessoa por meio de você. De repente você é a resposta daquilo que alguém pediu para Deus. Então rezemos, intercedamos, supliquemos pelas pessoas que estão no nosso lado, pelas pessoas que às vezes nem na igreja vão, mas pela nossa fé Deus pode realizar maravilhas na vida dessa pessoa, na vida daqueles que estão do seu lado. E na realidade, meus irmãos, o perdão é capaz de restaurar a vida. O pecado, ele paralisa o coração, ele rouba a paz, ele enfraquece a esperança, mas o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, quando nós acolhemos Deus em nosso coração,
nós reencontramos essa alegria, né? Nós reencontramos essa força para que nós possamos recomeçar. Quantas vezes nós estamos tão abatidos, fracos, né? Desanimados da vida, e quando nós encontramos em Deus essa graça, nós temos força para recomeçar a nossa caminhada, para recomeçar a nossa vida, para dar um novo sentido à nossa vida, através da fé, através do perdão de Deus. Meus queridos irmãos, Jesus convida o paralítico a levantar, convida o paralítico a caminhar. Depois de perdoar, Jesus vai dizer ao paralítico: levanta-te e anda, levanta-te e caminha. A graça de Deus não nos deixa inerte, não nos deixa acomodados, não nos deixa parados. Quem encontra Jesus é convidado a abandonar a vida antiga para viver uma nova realidade, para viver uma nova vida. Quem encontra Jesus, quem faz a experiência dele verdadeira, é capaz de tomar um novo rumo, de tomar e viver uma nova vida. Como é que nós podemos viver essa palavra de Deus desse dia de hoje? E aqui pensei em 3 coisas bem concretas, né? A primeira delas: procure o sacramento da confissão, permitindo que Deus cure o seu coração primeiro. Como eu falei no início, nós pedimos graças a Deus, nós pedimos cura da nossa doença física, nós pedimos tantas coisas, mas Deus quer curar primeiro a nossa alma. Então, de repente, o sacramento da confissão é um bom momento para iniciarmos essa cura no nosso interior, em nós mesmos. E Jesus vai nos libertando, nos preparando para a cura física. Que de repente eu não fui curado fisicamente ainda, porque meu coração está doente, a minha alma está doente. E Jesus quer começar por dentro. Segunda atitude: reze por alguém que hoje está paralisado, por alguém que está paralisado pelo sofrimento, pelo pecado, pelo desânimo. Torne você instrumento de Deus na vida dessa pessoa, instrumento de fé, para que essas pessoas elas possam aproximar de Deus. De repente essas pessoas estão dentro da nossa casa, e você é chamado a ser instrumento de fé para elas, a ser testemunho de fé. Sabe para quem que é mais difícil testemunhar Jesus? Para as pessoas de dentro de casa, porque elas nos conhecem, elas sabem quem nós somos, elas conhecem as nossas mazelas, os nossos pecados. Elas podem dizer: mas você falando isso, falar para os outros de fora que não nos conhecem é fácil demais, né? Mas para quem nos conhece, mas são essas pessoas que precisam do nosso testemunho. E a terceira atitude: levante-se e dê um passo concreto, dê um passo de conversão. Abandone um vício, por exemplo, né? Abandone um vício ou aquela atitude que te afasta de Deus. Quais são os meus vícios? As pessoas têm muito costume, né? E a igreja orienta, motiva a questão
de um sacrifício na sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Não vou comer carne porque a igreja diz que não pode, etc e tal. Vou fazer um sacrifício. Oferece esse sacrifício. Oferece esse sacrifício para te libertar de algum vício, para te libertar de algum pecado, de alguma coisa que está atrapalhando você, que está te distanciando de Deus. Senhor, eu vou oferecer esse jejum de hoje, dessa sexta-feira, por esse vício. Eu não quero mais, está me atrapalhando. Vou oferecer para o Senhor me libertar desse pecado. Pronto. Às vezes as pessoas fazem o sacrifício sem motivação alguma, e aí, por qualquer coisinha está deixando de fazer. Coloque um objetivo naquele sacrifício, naquele deixar, naquele jejum que você está praticando, que você está oferecendo a Deus. Meus queridos irmãos, que a Eucaristia de hoje que nós vamos receber, que a Eucaristia que estamos celebrando, fortaleça a nossa fé, para a gente não desanimar jamais, mas a gente contar com a graça de Deus, porque Ele ouve a nossa voz, Ele ouve o nosso clamor, e Ele quer se aproximar, quer nos curar por dentro, para que também o nosso exterior seja curado, e nós possamos viver a sua graça e a sua misericórdia.